Oi, eu sou a Gabriela e hoje eu vou estar dando aula de arte pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nós começamos o nosso conteúdo de arte na página 3, falando sobre arte na Idade Média. Na primeira página do capítulo, a página 4, nós encontramos diversas figuras mostrando várias obras de arte. Você conhece alguma delas? Talvez a Mona Lisa, ou Van Gogh, ou até mesmo as mãos da Caverna de Lascaux, Nefertiti, ou o Nascimento da Vênus, de Botticelli. Enfim, quantas obras dessas você conhece? Você lembra o nome de algum desses artistas? Com certeza você lembra do Leonardo da Vinci. Quais as técnicas você identifica nessas obras de arte? Quais as formas o artista escolheu para representar seus sentimentos, pensamentos e ideias? E qual dessas você gosta mais? E por quê? Durante toda a história da humanidade, muitos homens e mulheres representaram seus pensamentos, ideias, até mesmo seus sentimentos nas obras de arte. Todas elas construíram a história da humanidade e também a história da arte. Começamos aqui falando sobre a arte na Idade Média. Esse período se caracteriza do século V até o século XV e começa na Europa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tem um poder muito grande sobre os conceitos políticos e econômicos da época. A partir da divisão do Império Romano, a arte vai se transformar numa manifestação religiosa e, com a legalização do cristianismo, vai fazer parte de uma manifestação de todos os povos, não existindo um único artista. Na verdade, a arte serve para instruir os fiéis sobre os desígnios da Igreja. A Igreja Católica tem muita influência política. Isso vai fazer com que as obras representem não só os temas da igreja, mas também representem o imperador como uma santidade, colocando sempre a auréola em volta da sua cabeça ou alguma coisa que representasse esse simbolismo religioso. Isso acontece com muita frequência nesse período e também nos próximos. As obras de arte desse período se constituem em pinturas, esculturas, mosaicos e vitrais. A pintura ainda não é muito difundida e vai começar a aparecer conforme as técnicas vão evoluindo. Na página número 5, você encontra um subtítulo falando sobre arte bizantina. Que arte é essa? No começo do cristianismo, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano por apresentarem ideias completamente diferentes do governo até então. Isso aconteceu até o ano de 313, quando o imperador Constantino decidiu legalizar o cristianismo, dando um fim à perseguição. A partir daí, se estabelece a arte bizantina. Todo esse contexto religioso deu algumas características especiais para esse movimento. Por exemplo, na pintura, na escultura e nas outras formas de arte desenvolvidas no período, as obras demonstram o poder e a riqueza da Igreja Católica. Em várias obras, os artistas tinham de retratar o imperador como uma figura sagrada. E as figuras costumam ser representadas de frente, dando ao observador mais chance de reconhecer o personagem que está representado. Nesse período, a manifestação de arte que se destaca é a arquitetura. Na página número 6, você encontra fotos dessas construções. As igrejas refletem a grandiosidade, todas são construções enormes, para que o ser humano se sinta pequeno e veja a grandeza de Deus. Os mosaicos e os revestimentos em ouro são bastante comuns, como por exemplo nessa construção que você está vendo, a Basílica de Santa Sofia em Istambul. Mosaicos são desenhos construídos por pequenos pedaços de conchas, pedras preciosas, cerâmicas, onde os artistas colocavam um ao lado do outro até formar as imagens. Por fim, essa construção de pequenos pedaços recebia uma camada de argamassa e óleo a fim de preencher os espaços vazios, como o mosaico de Teodora da página 6. Os mosaicos que surgiram na arte bizantina são produzidos até hoje por artistas e artesãos. Na página 8, temos uma atividade proposta para você. Pesquise 5 artistas brasileiros que fazem mosaicos. Lembre-se de pesquisar sobre possíveis mosaicistas da sua região. No quadro a seguir, anote os nomes dos artistas e os nomes das obras deles que mais chamaram a sua atenção. Para a atividade 2, você vai criar o seu próprio mosaico. Inicialmente, pense em um desenho que você gostaria de fazer e crie um esboço na folha de papel. Para começar, você vai precisar de um suporte. Pode ser uma lâmina de madeira fina ou uma folha de papel, uma folha de papelão. Comece limpando a superfície e fazendo o desenho que você escolheu ser transferido para esse suporte. Juntando objetos diversos de superfícies parecidas, como pequenos objetos ou pedaços coloridos de papel, você vai sobrepor
esse desenho, colando os pedaços um ao lado do outro. Tome o cuidado de deixá-los bem juntos, acomodando bem para que não sobre muito espaço entre os pequenos pedaços. Depois de cobrir toda a superfície, deixe secar bem. Faça uma mistura de rejunte de cerâmica e passe sobre toda a superfície para preencher os espaços inexistentes. Deixe secar e depois, com uma escova macia, retire o excesso. Está pronto seu mosaico. Na página 9, vamos começar falando sobre pintura. A pintura no período bizantino consistia em representações dos santos e dos mártires, também dos imperadores, que eram representados como santos. Os artistas utilizavam uma base, de madeira normalmente, que era revestida em folhas de ouro, e então depois pintada com duas técnicas distintas, a têmpera e a encáustica. A encáustica é uma técnica que consiste no derretimento de cera e na diluição dos pigmentos nessa cera derretida, e depois se fazia uma aplicação sobre o suporte previamente estabelecido. Já a têmpera, que ficou mais conhecida no Renascimento com Leonardo da Vinci, consistia na gema de ovo. Os pigmentos eram misturados a essa gema e o seu aglutinante fazia com que desse uma superfície brilhante para a pintura. Na página 10, você encontra duas figuras desse período. Essas duas pinturas apresentam uma coisa em particular, a lei da frontalidade. É essa mesmo, lá dos egípcios. A lei da frontalidade dizia que representar um tronco de frente e uma cabeça lateral tornava um pouco mais simples a representação do ser humano. Por isso, as figuras do período bizantino se parecem muito com as representações do Antigo Egito. Não contêm profundidade e também não contêm volume. Para experimentar a pintura, você vai produzir uma têmpera. Você vai precisar de uma gema de ovo e de alguns pigmentos. Esses pigmentos podem ser encontrados em lojas de material para construção, como, por exemplo, pigmentos líquidos para tinta PVC. Ou pigmentos em pó, como, por exemplo, as tintas para tingimento de roupa. Misture os dois ingredientes, a gema de ovo e o pigmento, e você vai ter uma cola meio colorida. Então, é com ela que você vai fazer a sua atividade. Para a produção dessa pintura, você pode escolher um tema relacionado à sua fé. Caso você não queira expressá-la ou não tenha nenhuma, você pode utilizar a figura de uma paisagem. Na página 11, você encontra a atividade número 2. É hora de experimentar a encáustica. Para isso, você vai fazer um desenho numa base de papel canson ou cartolina, um papel um pouquinho mais grossinho. Vai fazer uma cobertura com giz de cera, uma camada um pouquinho espessa. Então, vai cobrir tudo com uma folha de papel manteiga e, pressionando com um ferro em cima, ferro de passar roupa, até que o giz de cera se dissolva e forme uma camada. Ao esquentar a cera e derreter o giz entre as duas páginas, você vai ter uma técnica bem parecida com a encáustica. Agora que você já cobriu toda a folha com essa cera derretida, você pode fazer algumas intervenções por cima, como, por exemplo, desenhar traços, linhas, figuras, raspando esse giz e formando um relevo. Na questão número 4, você vai experimentar uma variação dessa técnica. Faça um desenho num papel um pouco mais firme e, utilizando uma vela, vamos esquentar a ponta do giz de cera. Então, você, com esse giz molinho, já um pouco derretido, vai cobrir algumas partes do desenho. O resto você pode fazer com lápis de cor, tinta, caneta hidrográfica, para perceber a diferença nas texturas. Não se esqueça que você não pode fazer esses procedimentos perigosos sozinho. Não esqueça de chamar um adulto responsável para te ajudar. Ainda na página 11, você encontra o banco de dados. Aqui você tem algumas questões para responder verdadeiro ou falso sobre o conteúdo estudado até aqui. Na página 12, essas perguntas continuam, com algumas imagens para você relacionar com o conhecimento que você teve até agora sobre arte bizantina. Nesse caso, pedimos para que você assinale a imagem que não pertence à arte bizantina e explique. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre arte bizantina. Eu espero vocês no próximo vídeo.